Olá meninas, bem-vindos ao Mama é Beça, onde eu ensino você a conquistar uma amamentação verdadeiramente tranquila, prática e eficiente. Eu sou a Renata Bessa e o tema de hoje é a famosa mastite. Muito bem, primeiro vamos entender, afinal, o que é a mastite? A mastite é um processo inflamatório, ocorre nas mamas, pode ocorrer em uma ou em ambas as mamas. Ele é um processo inflamatório que vai gerar uma dor, febre, vermelhidão na mama, mal-estar nessa mãe. E ele começa com uma inflamação e depois ele pode se tornar também uma infecção, porque podem entrar bactérias nessa jogada e piorar ainda mais essa situação. Então, assim, normalmente essa mama começa muito cheia de leite, ou porque a criança não mamou, né, o leite do seio todo, ou a mãe produziu mais leite do que o bebê conseguiu, né, consumir naquele momento, ou porque às vezes a mãe não mudou a posição do bebê para utilizar, né, todos os quadrantes desse peito. E o que é notado é o seguinte: primeiro, essa mama costuma ficar mais dura, mas com aspecto mais empedrado. Aí os ductos, né, que são os caninhos por onde o leite vai saindo, eles vão ficando inflamados. E dali a gente costuma ter esse processo que, infelizmente, é bem comum entre as mães. Várias pessoas relatam isso. Os estudos mostram que aproximadamente 1 em cada 10, né, 10% das mulheres, em algum momento da amamentação, elas apresentam a mastite. Então, é um problema bastante recorrente, infelizmente. Quais são os sintomas da mastite? A mastite, então, é uma infecção nas mamas, ou em uma das mamas, né? E ela é diferente do peito só inchado, porque quando o peito está inchado, empedrado, ele está duro, mas se você fizer uma leve massagem, o problema já se resolve. Se você esvaziar, colocar o bebê para mamar, dali ele já consegue se resolver. A mastite é quando já tem um processo inflamatório, então você vê também a vermelhidão. Gente, fica vermelho mesmo, você olha, às vezes é uma parte do seio só, o seio inteiro tá vermelho, você encosta, tá quente, às vezes a mulher também está com febre, normalmente febre acima de 38 graus, ela pode confundir às vezes um pouco essa febre como se ela tivesse um início de gripe, mas na verdade, como você vê que o peito também tá diferente, às vezes um tá normal e o outro tá com esse aspecto, a primeira suspeita é realmente a mastite. Que mais? A mãe apresenta também, além do mal-estar, ela fica cansada, porque toda vez, né, a pessoa tem febre, ela vai ficar com mal-estar, pode dar calafrio também, né, dependendo da febre, se ela for uma febre mais alta. Então, sim, a mulher que começa a ter esse tipo de sintoma, ela precisa sim procurar ajuda médica, porque muitas vezes a mastite, a parte do tratamento dele, é medicamentoso, o médico tem que prescrever um remédio, normalmente um antibiótico, né, para poder ajudar essa mãe. E ainda tem um outro fator. A mulher que apresenta a mastite, ela vai sentir muita dor, né? Primeiro que a amamentação não deveria ter dor. Se tem dor é porque alguma coisa não está exatamente como deveria. Ou a pega não está legal, alguma coisa não está boa. Então, assim, a mulher começa a sentir uma dor e essa dor fica muito mais intensa do que um processo inflamatório, né? E a gente pode dar até pus, assim, é um negócio bem que pode se complicar bastante. E ela começa a notar que ela às vezes não consegue amamentar, porque a dor é tão intensa, e a gente sabe que uma mulher que está sentindo muita dor, ela não vai conseguir ter a tranquilidade, às vezes o leite não desce como deveria, porque ela está tensa, porque está dolorido. Então, assim, a própria dor pode ainda agravar a situação, porque ela sente muita dor, e aí o leite fica, ela não consegue amamentar direito, o leite fica ainda mais leite naquela mama, e dali a gente tem um problema realmente grande. Então, as mulheres que têm mastite relatam cenas bem complexas, bem difíceis de viver. Mas daí, mães práticas, pensem comigo. Ok,
o cenário não é bom. É uma inflamação, vou sentir dor, não quero vivenciar isso. Mas vamos entender, primeiro, como essa mastite ocorre, e depois para a gente saber como que a gente pode evitar que essa mastite ocorra. Então, assim, como a mastite ocorre? Normalmente, o que acontece? Por algum motivo da vida dessa mulher, desse bebezinho, o bebê não sugou todo o leite. Que é porque a mãe produziu, porque é bem comum essa mastite até no começo da amamentação, quando o bebê ainda mama pequenos volumes de leite e a mãe, nesse começo, às vezes produz mais leite do que esse bebê consegue consumir. E aí, qual que é a consequência? Ela colocou o bebezinho para amamentar, o bebezinho se satisfez, parou de mamar, mas aquela mama continuou cheia de leite. Então, assim, você vai ver que é mais comum da segunda até a quinta semana da amamentação, mas pode acontecer, gente, a todo momento, desde a gestação até o desmame, essa mulher pode ter uma mastite, mas é muito, muito, muito mais comum nesse começo. Acho que por vários fatores. Primeiro, porque a produção de leite ainda não está estabelecida, não está adequada. Algumas mulheres nesse começo realmente produzem mais leite do que o bebezinho consegue mamar. E também porque nessa época da amamentação é comum muitas mulheres estarem sofrendo com rachadura no peito, né, que eles chamam de fissura mamária, que às vezes é consequência de uma pega errada do bebezinho no começo e etc e tal. Então, assim, o leite ficou parado há muito tempo nos seios, ou porque o bebê não mamou tudo, ou às vezes, aí a dica, uma boa dica desde já, é assim, coloque sempre o bebê para mamar em diferentes posições também, né, para poder utilizar todo o seio. E se tiver excesso de leite, pode sim, ou fazer uma ordenha manual, né? Ou então utilizar a bombinha, de preferência a bombinha elétrica, a bombinha manual. Eu pessoalmente vejo que na minha experiência as mulheres se machucam muito com a bombinha manual e não dá muito certo não, viu? A maioria delas abandonou, ou foi na mão mesmo, aprendeu a fazer ordenha manual ela mesma na mão, ou então a bombinha elétrica. Bombinha elétrica eu acho que é uma excelente também, porque ajuda a tirar esse excesso de leite. E aí sim, se a mama se o leite está saindo, está fluindo, a gente não vai ter um caso de mastite ali. Então, o primeiro cenário que é visto nesses casos, então, é o leite que ficou empedrado, né? Ele não foi totalmente esvaziada essa mama, no segundo momento, de tão cheia, ela empedra o leite, é um empedrado mesmo, gente. Quem passa a mão no seio parece que tem uma pedra ali. É porque ficou cheio demais, os ductos, encheu tanto que os ductos se bloquearam e ali não está saindo. Então, ele aumenta essa pressão interna nos ductos e o leite fica parado, estagnado ali. Uma outra coisa que acontece também é que depois que esse leite fica parado dentro dos ductos, os ductos vão se inflamando, porque vai ficando muito cheio, muito tenso lá dentro, e eles vão se inflamando. Então, começa com um processo que é só uma inflamação, entendeu? E depois, normalmente, bactérias entram nessa jogada e produzem uma infecção, o que piora bastante o quadro, né? Então, assim, as bactérias normalmente entram pelas fissuras, que são essas rachaduras, né, na mama, que é porque o bebezinho fez uma pega errada. Às vezes, bebezinho que tem um freio debaixo da língua, isso é muito importante, porque às vezes a mãe tentou fazer a pega correta, a criança fez a boquinha de peixe, encaixou direitinho, mas esse freio que segura a língua não deixa o nenenzinho fazer o movimento correto. O nenenzinho acaba pegando só a pontinha do peito. Menina, só a pontinha do peito, a gente já falou sobre isso. Dói demais, dói demais. A mulher está agarrada num lustre de tanta dor. E no segundo momento, além de doer, ele racha mesmo. Você vê as rachaduras, pode ser pode ser estrelinha, vira uma rachadura danada. Sai sangue e é uma abertura, tá ali, é uma ferida que está aberta.
dessa ferida é danado para entrar em bactérias, e aí sim você vai ver aquela mastite clássica, que começou com um processo de inflamação, depois contaminou com bactéria, e aí você vê um processo de febre, de dor, de vermelhidão, que é a mastite como as pessoas conhecem. Então, uma coisa que a gente pode fazer, além de esvaziar as mamas, né, e não deixar esse peito muito cheio, é observar a pega desse bebê, porque se a pega estiver correta, o peito vai rachar e você vai ver que a chance, né, de ter uma mastite é muito maior. Então, o que mais? A gente tem... uma coisa importante. Na maioria das vezes, as mastites são causadas por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Então, o tratamento já é muito assertivo. Como na maioria das vezes é aquela bactéria ali que vai causar, os médicos, quando prescrevem, eles já passam um antibiótico assertivo. Então, assim, a chance de sucesso, quando a pessoa identifica que ela, na verdade, tem um problema e ela procura uma ajuda médica que vai passar um antibiótico para ela, a chance do problema se resolver é altíssima. Isso é maravilhoso, porque apesar do perrengue, a pessoa tem uma chance de sucesso de manter essa amamentação e esse bebê poder mamar leite materno, que é a coisa mais rica que essa mãe pode oferecer para esse bebê nesse momento, é muito grande. Então, essa chance de sucesso é muito grande. Então, mães que estão passando por isso, ou que conhecem alguém que está passando por isso, estimulem essas mulheres a procurarem ajuda, a não ficarem sofrendo em casa, não tentar, né, resolver tudo sozinha, porque na maioria das vezes, quando já temos um caso de febre, contaminação, utiliza-se o antibiótico, esvazia-se a mama, coloca o bebezinho para mamar, e vocês vão ver que a chance de sucesso é muito grande. Isso é a parte boa do processo, né? Lembrando, então, que algumas mulheres são mais suscetíveis a terem a mastite. Então, assim, quer porque elas apresentam os peitos, né, mamilos rachados, então, rachadura não é só dor, é também uma porta de entrada para bactérias e para dar uma infecção na mama. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e evitar as rachaduras. A mãe também, uma coisa que ela tem que observar é se ela está sempre amamentando o bebê na mesma posição. Porque, às vezes, por praticidade ou pela mãe não estar prestando muita atenção nisso, ou até por desconhecimento, é comum as mamães colocarem o bebê para mamar naquela posição clássica, sabe? Tipo, cabecinha aqui, perninha para cá e coloca o bebê para mamar. Então, assim, mães, é preciso modificar essa posição. Então, de vez em quando, na mamada tradicional, de vez em quando colocam invertido, a cabecinha para cá e o corpinho para lá. Nós já falamos sobre isso. A mamada invertida, ou então a mamada cavalinho, que é aquela em que a cabeça da criança fica em cima, ele fica de perninhas abertas, a mãe segura o corpinho dela. E ali você está fazendo o quê? Com que esse bebê sugue essa mama em várias posições, de cima para baixo, de um lado para o outro, do outro lado para o outro, e isso daí faz com que toda a mama seja utilizada. Então, tem vários pontos positivos. Primeiro, para aquelas mães que têm medo de não produzir leite o suficiente, quando você usa todas as glândulas do seu peito, você tem muito mais potencial para produzir leite o suficiente para o seu filho, que é o que a natureza se prepara e o que as mulheres conseguem. Então, você utilizando todo o seu peito, as chances são sempre melhores. A outra coisa é, você esvazia todas as glândulas, porque apesar do seio ser um só, ele é como se fosse uma árvore, né? Ele tem uma parte aqui, mas ele tem tipo uma copa. Ele tem várias glândulas que vão levar para esse bico do peito. Então, quando você coloca o bebê para mamar em posições alternadas, você utiliza todos os quadrantes dessa mama. E aí não vai ficar com leite parado. E se o leite não fica parado, não vamos, né, ter o caso de mastite. Outra coisa que é muito importante, mulheres, não coloquem sutiã apertado. Tá amamentando? Utilize sutiã
adequado. Existem infinitos modelos de sutiã de amamentação. Não, gente, não precisa ser só bege, não. Existem outras alternativas, sabe? Tem pretinho, tem branquinho, tem vermelhinho, tem de todos os tipos. O que a gente fala é o seguinte: primeiro, evitar aqueles com bojo armado, sabe? Que tem às vezes um arame embaixo ou alguma outra coisa mais rígida. Normalmente, para quem está amamentando, esses não são os melhores modelos, porque além de não ser confortável e coisa e tal, eles podem pressionar, porque como eles ajustam, né? E mães, se você ainda não está amamentando, eu vou contar como é que acontece. Quando você está amamentando, você acabou de amamentar o filhinho, deu aquela esvaziadinha. Aí você passa 1 hora, 2 horas, um pouquinho antes do bebê mamar de novo, você já vai vendo que ele já está desconfortável. Porque de alguma forma, principalmente no começo, isso é mais visível, depois nem tanto. Na hora que a amamentação se estabelece e lá pelas tantas você já consegue ficar um tempo maior sem sentir esse desconforto. Mas principalmente nesse começo, um pouco depois da amamentação, você vai notando que vai ficando desconfortável. Então, os melhores modelos são aqueles de algodão, que eles são flexíveis, então eles não têm essa armação, eles não têm esse bojo tão rígido e de preferência para abrir, para facilitar a amamentação, que caiba a conchinha ou que você for utilizar como proteção para o leite não ficar vazando. Então, assim, sutiã apertado não dá certo. Mamães, coloque na listinha do seu enxoval, porque é uma coisa que realmente faz a diferença. Coloque pelo menos 2 sutiãs de amamentação, porque enquanto você está usando um, o outro pode lavar, tá tudo tranquilo. Algumas vezes vale até, tipo, pegar da irmã, entendeu? Lava direitinho, parará, parará, e não tem problema, pode utilizar. Então, sutiã de amamentação. Eu recomendo sempre você comprar, porque eu acho que é um item que a gente usa muito tempo e é muito pessoal, mas tamo aí. Outra coisa importante, mães, uma coisa importante para você evitar a questão da mastite, as pessoas não fazem esse paralelo, mas ele é muito real. Estudos científicos mostram que há uma comprovação. A mulher que consegue descansar minimamente, ela tem uma chance infinitamente menor de desenvolver mastite. Mas como assim? O que tem a ver? Né? Eu estou cansada, meu bebezinho está pequeno, eu não consigo dormir. Mamães, vale a pena fazer um esforço. O bebezinho dormiu, durma também. Ah, mas a casa vai ficar bagunçada. Vai ficar bagunçada, mas é melhor uma mãe descansada do que uma casa arrumada. Então, assim, tente arrumar uma rede de apoio, peça ajuda para o maridão, peça ajuda para sua mãe, para sua irmã, vale até para o cunhado. Então, assim, arrume uma rede de apoio, porque as mães, quando elas entram naquele looping, né, do ciclo do eu não durmo, não como direito, não, sabe? Isso não é legal, porque a imunidade, né, dessa pessoa vai lá embaixo. Mamãe tem que estar, tipo, minimamente bem para ela conseguir cuidar bem do seu bebezinho. Senão, se você entra naquele looping do estresse, sabe? Você às vezes não curte essa maternidade, que às vezes, nossa, é tão bom, é tão gostoso. Então, assim, na medida do possível, eu sei, gente, eu também sou mãe, eu também passei por isso. Eu sei que de vez em quando a gente tá de cabelo em pé, que tem dias que a gente não dormiu direito, mas assim, tentem, façam disso uma prioridade. Uma mãe descansada tem muito menos chance de ter mastite. Por quê? Porque ela está com o seu sistema de defesa muito mais ativo, muito mais competente, entendeu? Ao contrário daquela que está descabelada, muito estressada, achando que é obrigada a dar conta de tudo. Essa mãe, ela tem muito mais chance de ter pepinos na amamentação dela. Então, assim, a melhor coisa para você despepinar a amamentação é levar aquilo ali com a suavidade e, gente, aceite. Às vezes a casa vai ficar bagunçada, tem dia que não vai dar tempo de fazer a unha, e segue a vida, sabe? Vai ter dia que alguma coisa vai ficar para amanhã, mas assim, tem uma maternidade leve, feliz,
porque no final das contas é isso que vai valer a pena para você ter boas lembranças desse período que é tão legal. Ainda dentro dessa teoria da mãe estar bem para diminuir a chance dela ter mastite, é muito importante para a mãe também que ela se alimente. Mães, se alimentem corretamente. Eu sei que criança demanda muito da gente, mas não pulem refeições, sabe? Tente comer, não coma porcaria não, sabe? Tenta comer mais ou menos certinho, veja se alguém faz comida para você, ou se você consegue organizar, às vezes no final de semana já deixa algumas coisas semi-prontas e coisa e tal. Hoje em dia a gente tem até aplicativos de comida saudável, pede pelo aplicativo, faz uma parceria com uma vizinha que às vezes faz comida em casa, entendeu? Combina com ela alguma coisa, se dá uma ajuda de custo. Quer dizer, alternativas à nossa criatividade ao limite. Mas não coma porcaria ou não deixe de se alimentar. Por quê? Porque o corpo tem que estar bem. Essa mãe tem que estar nutrida para produzir anticorpos, ela tem que estar nutrida para produzir leite, ela tem que estar nutrida, sabe? Para ela estar bem. O corpo, ele é uma máquina, ele tem que ser bem alimentado para ele funcionar bem. Então, mães, não abram mão da sua individualidade, da sua saúde, sabe? Neste momento que é tão importante quanto na gestação, é no momento que o bebezinho nasce. Cuidem-se sempre, 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 tá? Isso é muito importante. Mas tá, é mastite. E o que eu faço agora? Você chegou à conclusão, olhou para o seu peito, viu que um tá bem e o outro tá vermelho, tá duro, tá inchado, você encostou, tá quente, você tá apresentando febre. Como você vai fazer? Bom, muito bem. A primeira coisa é amamente. A mastite, no início, a primeira coisa que você deve fazer é esvaziar essa mama. Então, como é que você vai fazer? No começo, então, a areola, que é aquela área mais escura do peito, se ela estiver muito dura, muito inchada, vai com o dedinho mesmo, esvazia ela, coloca o bebezinho, porque ela tem que estar molinha, senão o nenenzinho não consegue mamar. Coloca o bebezinho para mamar, deixa ele esvaziar a mama, no máximo que ele quiser, que ele conseguir mamar, que ele se sentir bem mamando. Se você notar que depois disso ainda está cheia a mama, vale você mesma tirar com a mão e ir lá e tirando. É de pouquinho em pouquinho, a gente tem que ter paciência. Mas vai na fé que dá muito certo. Pode ir tirando. Ou se você tiver a ordenhadeira elétrica de qualquer marca, coloca a ordenhadeira e esvazia esse peito. Ah, mas no começo dói. Sim, sim, porque já está inflamado. Uma coisa que está inflamada sempre dói. Mas acredite em mim, não esvaziar é muito pior. Você já viu aqueles casos? Minha mãe é que fazia isso. Você já ralou o joelho? Caiu, se ralou todo e o joelho ficou, sei lá, sujo de terra, sujo de alguma coisa. Se caiu no asfalto, alguma coisa assim. E aí na hora você não quer lavar porque o ralado tá doendo. E aí a mãe da gente vira e fala assim: menino, lava isso daí, senão vai infeccionar. E é melhor lavar agora do que lavar na hora que estiver inflamado. Não sei se sua mãe fala isso, a minha falava. E é exatamente isso. Então, assim, igual o paralelo, né? Você tem que lavar o machucado na hora que você machucou, mesmo que esteja doendo um pouco. É melhor tirar ali, naquele momento, do que deixar dar pus e parará e tentar mexer depois. Exatamente. Gente, a mastite é exatamente esse mesmo raciocínio do machucado quando a gente ralou o joelho. Tá duro agora, tá doendo, mas acredite, esvaziar agora será mais fácil do que esvaziar daqui a 3 horas ou amanhã de manhã. Então, senta um pouquinho com paz, massageia um pouco, massageia antes de tirar, pode colocar o bebezinho para mamar, pode usar a ordenhadeira elétrica. Se for usar a ordenhadeira elétrica, alguns modelos, eu sei que o da Medela tem um ciclo que é massagear o peito, ele faz um movimento, uma sucção meio massagear, e depois você coloca para ordenhar mesmo, para puxar a bombinha. Então, esvazia o peito. Isso é luz para quem está com mastite.
Então, e sempre esvazie o máximo que você conseguir. Então, outra coisa que você pode fazer é colocar compressa fria nessa mama. Imagina a mama, ela tá vermelha, ela pode estar toda vermelha, ela pode estar um lado vermelha. Pode ser as duas, mas é sempre mais comum um lado só. Então, você vai fazer uma compressa fria. Como assim? Você pode pegar uma fraldinha de pano, aquela da vovó, colocar no congelador, não precisa ser molhada não, pode ser normal, e colocar ela aqui. Você pode utilizar, tem alguns produtos que vendem nas farmácias, eles são tipo umas compressas que é próprio para colocar no seio mesmo, tem de várias marcas, ele pode ser tipo um gelzinho azul, ele pode ser umas bolinhas roxas, ele vai ter variações no mercado. Então, você pode colocar aquilo ali no congelador e aí ele vai ficar friinho e você coloca na mama. Uma outra coisa, para quem é da linha natureba, uma coisa que é ótima também para colocar nos peitos é folha de repolho. Sim, pegue, sabe o repolho? Repolho, tira a folha, coloca a folha no congelador. Colocou? Maravilha! Esperou um pouquinho, ela ficou congeladinha? Tira e pode colocar no seio. A folha de repolho ela tem um formato que encaixa bem no peito e ela tem uma espessura que dá muito certo, então dá uma aliviada. Então, ele dá uma refrescada, uma esfriada. Então, todas essas alternativas, elas são para o quê? Para resfriar um pouquinho esse peito, diminuir um pouco a circulação, diminuir um pouco a inflamação e para dar um pouco de conforto, não na hora que você está tirando leite ou colocando o bebê para mamar, mas nesse intervalo entre uma retirada e outra. Agora, se você vai agora, neste momento, colocar o bebezinho para mamar, para aliviar, ou vai fazer ordenha manual, você tirando com a sua mão, ou colocando a bombinha, nesse caso, não é legal que a mama esteja fria, muito pelo contrário. Se você quer que aquele leite flua, né, saia, na hora que você for fazer, você pode fazer uma compressinha de água morna, uma coisa bem tranquila, mas sempre no momento da amamentação, entendeu? Não faça isso muito tempo antes, porque senão ele vai aumentar a circulação e pode deixar o leite ali paradão. Então, você refrescou a mama, então, no período que você não está amamentando, o bebezinho chorou, você vai amamentar ou vai tirar o leite de forma manual, dá uma mornada para ajudar a facilitar esse leite a sair, porque a mama geladinha não vai facilitar o leite a sair, tá bom? Quando procurar ajuda? Bom, se você está tentando fazer esse esvaziamento do peito e você está com febre e essa febre já dura, sei lá, um dia, já é um sinal de que realmente só esvaziar essa mama não está sendo suficiente. O corpo está lutando contra aquilo ali, mas não está conseguindo. Então é hora da gente pedir ajuda. Porque do mesmo jeito que a gente tem que saber resolver as coisas, a gente também tem que saber um pouco pedir ajuda. Entendeu? Então nessa hora, procure um hospital, converse com seu pediatra, procure um pronto atendimento. Na maioria das vezes, o médico não vai ter dificuldade de identificar, porque os sintomas são clássicos, né? Então você vê uma mama inchada, vermelha, quente, a mãe com sinal de febre, cansaço, mal-estar, uma febre às vezes acima de 38 graus, entendeu? Então, normalmente o diagnóstico não é difícil e o tratamento também é bem tranquilo quando o médico vai provavelmente fazer uma receita, vai te passar um remédio para dor, para inflamação e também um antibiótico. O mais comum protocolo é esse. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Sempre que, por exemplo, você está com o peito sadio e o outro está inflamado, está apresentando sintomas de mastite. Ou então, nem precisa estar no caso avançado da mastite. Por exemplo, digamos que o leite, o peito já está um pouco empedrado, você já vê que tem alguma coisa ali começando a acontecer. Coloque seu bebê para mamar nesse peito que está com leite mais empedrado primeiro. Por quê? Porque o neném vai estar com fome, ele vai mamar mais, ele vai esgotar mais, e é importante que ele consiga esgotar bem esse peito que está com problema. Então,
entre o peito normal e o peito que está começando a ficar empedrado, bebezinho no peito empedrado primeiro. E sempre lembrando de colocar o bebezinho, cada hora que você for amamentar, numa posição diferente. Para ele o quê? Mamar todas, sabe? Puxar de várias posições e utilizar todas as glândulas desse seio. E aí a gente tem um esvaziamento muito mais potencializado, sabe? Eu acho que isso daí também é uma vida. Lembrando, então, não deixe de descansar. É muito, muito, muito importante, né, se alimentar bem. Por último nada, tô doida. Tô parecendo o William Bonner encerrando o Jornal Nacional antes da hora. Ai, que doido. Tá. Mas eu posso amamentar mesmo se eu tiver mastite? Gente, essa é uma pergunta muito recorrente. E o que é pior, muitas mães deixam de amamentar porque elas estão com o peito inflamado e coisa e tal. E isso não só não resolve, como ainda piora a situação da mãe e do bebê. Da mãe, porque o peito fica ainda mais cheio e mais inflamado, e do bebê, porque dependendo do como essa mãe vai desenrolar essa mastite, pode ser que ela desista da amamentação, que é um prejuízo muito triste para esse bebê. Se essa mãe pode, se ela quiser, ela pode continuar amamentando. Então, assim, continua amamentando mesmo se eu tiver com mastite, mas isso não vai fazer mal para o bebê? Muitas mães perguntam. E a verdade é, não, durante o tratamento não deixe de amamentar seu bebê. Então, assim, e amamentar é uma das partes assim, essenciais para o tratamento. As mães ficam muito preocupadas, poxa, mas minha mama está inflamada, eu estou tomando um antibiótico, mas isso não vai ser, o bebê tem poucos dias, mas isso é seguro para o meu bebê? Mas eu posso amamentar? Isso não vai fazer mal para ele? Então, assim, é uma dúvida muito recorrente mesmo. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o leite materno, ele tem anticorpos, gente. Fórmula artificial não tem, mas o leite materno, ele é um produto vivo, sabe? Então, sim, ele tem anticorpos, ele tem tudo que a mãe está passando, ela está passando de defesa para esse bebê. Então, assim, o leite materno tem anticorpos e tem também substâncias antibacterianas. Natural, faz parte do leite materno de todas as mulheres. Tem anticorpos e tem substâncias antibacterianas. Então, isso por si só já dá uma protegida no neném. E a outra coisa é, os antibióticos prescritos, eles são seguros para o bebê, porque na maioria das vezes são antibióticos que não saem no leite, entendeu? Então, eles não vão afetar o bebê. Então, os médicos já têm conhecimento, eles sabem qual é o tipo de antibiótico que eles vão poder passar para essa mãe que amamenta, entendeu? Então, assim, não precisa se preocupar, entendeu? Se o médico passou um antibiótico, pode utilizá-lo sem medo de ser feliz, entendeu? Então, pode continuar a amamentação. Encerrar a amamentação seria um prejuízo muito maior para o seu filhinho, entendeu? Do que mamar ali naquele momento. Sim, eu sei. Pensa. A gente consegue compreender que não é fácil para essa mãe. Sim, não é fácil, porque o peito está inflamado, você colocar o seu bebezinho ali para mamar, né? Sim, não é fácil. Mas a verdade é que não mamar é pior, porque se você não coloca o bebê para mamar, o peito vai ficar cada hora mais cheio de leite, você vai ter, às vezes, consequências muito piores, uma dor muito mais intensa. Então, mães, acreditem, esse desconforto na hora de amamentar, na hora que você começou a ter um processo inflamatório, ele acontece, a gente sabe que acontece, mas é muito melhor amamentar do que deixar o leite parado ali, entendeu? E a melhor sucção é sempre do bebê, assim, melhor do que você tirar com a mão, é melhor do que a bombinha. O bebê, ele tem uma sucção, a natureza é muito sábia, gente, o negócio dá muito certo. Então, assim, sim, vai ocorrer um desconforto, mas mães, acreditem, amamentar vai ser melhor do que deixar o leite estagnado ali. A consequência para a mastite seria muito mais complexa, muito mais difícil de resolver. Então, amamentem, tá? É seguro, não precisa ter medo. Então, pode ser que algumas mães relatam que na hora que, né, tá inflamado, tá doendo, na hora que coloca o bebê para amamentar, o bebê às vezes ele parece estar um pouco mais inquieto. Na maioria das vezes é porque como a mulher está sentindo dor,
É difícil amamentar sentindo dor, porque a mulher fica tensa e aquilo ali fica às vezes mais difícil desse leite fluir. Mas sempre aquele pensamento, gente, ó, eu tenho várias dicas para tentar fazer com que o leite desça mais fácil. Então, a primeira coisa é ir para um lugar tranquilo. De preferência, gente, sem ninguém falando na sua cabeça, ou, sabe? Procura um lugar tranquilo. Eu sempre coloco e falo para todo mundo colocar, procura uma musiquinha relaxante, coloca uma musiquinha relaxante, vai para um lugar tranquilo. Às vezes colocar uma luz um pouco mais baixa para acalmar, sabe? Dali você coloca o seu bebezinho para mamar. Isso tudo facilita, sempre facilita. Olha, olho no olho com o seu bebê, sabe? Sinta o cheiro dele, sabe? Tudo isso dali, mesmo que às vezes no começo a gente sinta dor e às vezes é um pouco mais tenso para esse leite descer, sabe? Tudo isso daí são mecanismos que a gente utiliza para facilitar, porque nós somos seres racionais, mas a gente também tem um monte de emoções, às vezes, que dificultam o processo, ou facilitam, dependendo de como você faz essa jogada. Então, procura esse lugar tranquilo, sabe? Tenha confiança, saiba que você está fazendo o que é certo, sabe? Intercorrências, esses pepinos de amamentação acontecem mesmo, não é porque você fez nada de errado, acontece. Então, assim, senta lá, vai com confiança, coloca o bebezinho para mamar e tenha certeza que você está fazendo a coisa certa. E uma última coisa, colocou o bebezinho para mamar, ele mamou direitinho, se satisfez, ficou relaxado, tranquilo. Você já colocou para rotar? Colocou ele no berço? Maravilha. Sentiu, aí você vai sentir seu peito. Ele tá flácido, tá tranquilinho ou não? Ainda tá muito duro, tem muito leite ali. Porque dependendo da mulher, realmente pode produzir bastante leite, né? Ou então, às vezes esvaziou um lado da mama, mas tem um lado ali que ainda tá um pouco. O que você vai fazer? Dê os dedinhos, massageou toda a mama, faz movimentos circulares. Fez aquele, sabe, como se você estivesse desatando uns nozinhos, como se você estivesse desobstruindo esses ductos. Fez todo o movimento circular em torno da auréola. Aí você vai fazer o quê? Ou você mesma vai tirar o leite da sua mão, né? Ou então você vai utilizar a bombinha elétrica. Então, colocou lá, utilizou e só encerre aquela amamentação na hora que você sentir que deu uma esvaziada. Aí você fala, ufa, então se esvaziou, vai dar certo, vai dar uma boa melhorada. Outra coisa importante, tá, mas eu ainda tô grávida, ou então já tive meu bebê e não tive mastite. Tem como evitar? Será que tem a sorte ou azar? Tem sim, gente. Tem como evitar. Então, na hora que você entende o que acontece para, né, o mecanismo que desencadeia esse processo inflamatório, infeccioso que é a mastite, as coisas começam a fazer sentido na mente da gente. Então, assim, como que você vai poder evitar? Você grávida, você que está com o bebê e ainda não teve mastite, se Deus quiser não vai ter, como que você vai evitar? Então, assim, sempre colocar o bebê para mamar nos dois peitos, né? Então, assim, não amamentar só um, colocar nos dois. Inverter a posição para o bebê utilizar, então, todo o quadrante do seu seio. Isso é muito, muito, muito importante. Sempre que você notar que está sobrando leite, mesmo depois que o bebezinho mamou, se sentiu saciado, deitou, dormiu, você vai tirar o excesso de leite ou com as suas mãos ou com a bombinha elétrica, colocou lá, tirou o excesso de leite, viu que o peito ficou mais molinho? Ok, você está evitando mastite. Outra coisa, você pode sempre, antes, dar uma massageada para liberar esses ductos, viu que o ducto está um pouquinho... olhou para o peito, pegou, parece que tem uns torrões. Passa a mão em movimentos circulares, coloca o dedinho, movimentos circulares para meio que desbloquear esses ductos. E ali, sempre que você desbloqueou, desfez esses nódulos, ótimo. Põe o menino para mamar ou faz a retirada do leite com as mãos ou com a bombinha elétrica. Lembrando que as mães, no começo da amamentação, nos primeiros dias, né,
é sempre mais comum que ela produza mais leite do que o seu bebê consegue mamar. Porque você sabe, né, gente? O bebezinho mais pequenininho, o estômago deles é um trequinho. Tipo, ser bem pequenininho, eles mamam merrequinha mesmo. Então, principalmente nesse começo, a mãe tem que ficar atenta. Não só porque, assim, primeiro é livre demanda, né? O bebê, ele mama pouquinho em pouquinho, mas ele mama sempre. Vocês vão ver que a frequência que o bebê mama no comecinho, nos primeiros dias, é muito maior. E depois ele mesmo vai criando um ritmo, vai, né, aperfeiçoando a força dele em mamar, né, a musculatura da bochecha, da língua, de tudo, vai ficando mais eficiente. Então ele mama, vocês vão notar que ele mama mais minutos, ele mama um volume maior de leite e o espaço entre uma mamada e outra naturalmente vai ficando maior. Então, com o passar dos dias. Então, nesse começo, é possível sim que o bebê mame, se sinta saciado e não tenha esvaziado totalmente a mama. Aí entra aquele negócio, não deixe leite parado. Eu me lembrei agora. Não deixe água parada na dengue. É tipo isso. Não deixe água parada na dengue. É quase isso. Não deixe o leite parado no peito. Vai inflamar. Então, assim, o bebê acabou de mamar, o peito ainda está cheio, vale sempre a pena esvaziar. Não deixe o leite parado na mama, ok? Dica de ouro. Então, recapitulando, né? Quais são as melhores formas de você evitar que o seu peito dê mastite? Então, vamos lá. 1. Amamentar em livre demanda e evitar o leite parado. Então, sim, o bebê nem chorou direito, já pode colocar ele para mamar? Pode. Nesse comecinho da vida, em que a mamada é menos eficiente, que ele, né, a musculatura ainda está mais molinha, que ele mama um volume menor, pode sim. Pode colocar o bebê para mamar e o fato de não deixar esse leite parado é ouro para não dar mastite. E depois disso, se mesmo assim, depois do bebê mamar, sobrou leite nos seios, sim, faça a retirada com as mãos ou então utilize uma bombinha elétrica. Sim. Uma coisa. Pessoas já me perguntaram também, mas eu não tenho que amamentar meu bebezinho a cada 3 horas? Né? Não, gente. 3 horas não é rígido, assim, principalmente nesse começo. O bebezinho no começo ele mama um volume bem pequeno. Então, às vezes é difícil ficar 3 horas sem se alimentar. O leite materno ele é de muito fácil digestão, ele é muito leve, ele é muito adequado para um bebê recém-nascido. Então, não só recém-nascido, mas para um bebê. E ele é muito de fácil digestão, então normalmente não é a cada 3 horas. Nesse começo a gente nota que o intervalo é bem curtinho. Depois, com o passar do tempo, você vai notando que naturalmente a maioria das crianças costuma ter umas mamadas por volta de a cada 3 horas. Mas não é rígido, não. É só uma média. Cada criança vai ter a sua história de amamentação. Então, assim, o horário fixo é uma furada. Não siga horário fixo, não fique esperando dar 3 horas para amamentar. O bebezinho pediu, amamente sempre. Livre demanda. Outra coisa que você pode fazer para evitar a mastite: palpação, massagem e esvaziar as mamas. Como assim? Tem que ser uma constante, gente. Nós, mulheres, na vida inteira, acho que a gente tem que ter uma amizade com as nossas mamas, né? E nesse momento de amamentação também. Então, de tempos em tempos, olhe, palpe a sua mama, veja se não tem um nódulo, veja se não tem um leite empedrado, observe as mamas, vê se não tem vermelhidão, vê se não vê nada, sabe? Então, assim, observe sempre as suas mamas, observe bastante, palpe. Se tiver, às vezes, um leite, né, que você nota um empedradinho em algum lugar, faça a massagem com os 2 dedos, movimentos circulares, ajude esses ductos a liberarem esse leite que está ali parado. Elas têm, gente, mama tem que estar sempre vazia, sabe? Sempre esvaziando, porque é o leite parado que é o pepino. Então, se você viu que está começando a ficar um leite empedradinho, massagem e beber para mamar. Isso daí é dica de ouro. Outra coisa também, terceira coisa,
apego adequado do bebê, porque evitar rachaduras também é evitar a porta de entrada de bactérias nessa mama. A pega correta, gente, eu digo para todo mundo, é o sucesso da amamentação. Por quê? Porque quando ele está com a pega correta, essa mãe não sente dor. Sim, é possível amamentar sem dor? Claro! Claro, é sim. Entendeu? Então, assim, inclusive, é para ser sem dor. Então, assim, sim, a pega correta é uma amamentação sem dor. É uma amamentação eficiente. Por que eficiente? Porque a gente consegue que esse bebê mame o volume de leite que ele precisa. A gente consegue que ele cresça e se nutra, e se desenvolva perfeitamente. E a gente consegue estimular todos os feedbacks hormonais, todos os estímulos que essa mãe pode ter para produzir mais leite, porque a pega correta, ela vai estimular toda a areola dessa mãe e vai ajudar na produção de muito mais leite e da ejeção desse leite, que é a saída desse leite. Então, assim, o sucesso da amamentação passa pela pega correta desse bebê, né? Uma outra coisa que a gente pode falar também que é bastante importante para evitar mastite, alternar as posições das mamadas, que é o esvaziamento, para fazer o esvaziamento completo dessa mama. Como assim? Se primeiro eu coloquei a cabecinha do neném aqui, a perninha dele aqui, para ele mamar, o que a gente coloca na posição, por exemplo, invertida, na outra você pode colocar na tradicional, cabecinha e perninha, e a outra mamada você ainda pode colocar na posição cavalinho, que é ele sentadinho de pernas abertas, você segura o tórax e a cabeça e coloca a cabecinha dele na mama. Por quê? Por que é importante? Porque a mama tem que ser estimulada como um todo. A criança tem que mamar e pegar em várias posições e estimular vários grupos de glândulas ali. Você aumenta a produção de leite, você aumenta o esvaziamento dessa mama e diminui demais a chance da pessoa ter um empedramento de peito, né? De leite empedrado no peito e diminui demais a chance de ter mastite. Então, assim, mas como que eu vou me lembrar? É muito engraçado. Eu falo para todo mundo, utilizem um diário da mamãe. Eu utilizei e eu recomendo para todas as mães, sempre façam um diário. Eu tinha um livrinho, na verdade era um caderninho com espiral e coisa e tal. Nesse caderninho eu tinha qual foi a posição que eu amamentei, qual foi o peito, se foi direito ou esquerdo, quantos minutos ela mamou, quais eram os horários que eu estava tirando o excesso de leite, que eu estava vendo que eu tinha mais leite do que ela conseguia mamar, entendeu? Ou então, o contrário, assim, sabe? Horários que eu achei que ela estava mais irritada, que, sabe? Tudo, anotava tudo, que aí eu consegui enxergar como se eu enxergasse de cima qual era o ritmo normal de vida da minha filha e me otimizou demais a questão da amamentação, porque aí eu não esquecia, tipo, se eu não lembrava se eu fiz a tradicional ou a invertida, como é que eu ia alternar? Como estava anotadinho, eu não só olhar e falar, a última foi essa, então vou fazer outra, entendeu? Isso facilita muito, é uma coisa maravilhosa, fica a dica. E por último, certifique-se sempre que a mama foi esvaziada. Gente, mama vazia não dá mastite, porque vai sempre estar esvaziada. Então, assim, se a pega está correta e essa mama está esvaziada, perfeito, entendeu? Então, assim, antes de mudar o bebê de peito, você tem que ter certeza que ele mamou, esvaziou tudo, parará, parará, depois você vai para outra, entendeu? E sempre, ao final, vale sim. Sentiu que ainda tem bastante leite? Pode retirar com as mãos ou utilizar a bombinha para retirar esse excesso. E fica a dica, hein? Outro dia a gente pode falar sobre como guardar todo esse leite que vocês vão tirando. Calma que depois a gente fala sobre isso. Mas então, certificar-se sempre que essa mama foi bem esvaziada, né? Então, o bebê mamou até se saciar e se sobrou, no final você pode fazer a ordenha
a retirada, né, manual desse leite com as suas mãos ou utilizando a bombinha de leite. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que isso clareie e ajude mães que estão com esse processo de mastite em casa e ajude também mães que ou que estão grávidas ou que não estão com processo de mastite, mas para elas não terem, né? Porque muito melhor do que remediar é prevenir. Prevenção sempre. Então é isso, mamães. Fiquem com Deus e até a próxima.